Pesquisa da Exalc busca desenvolver formas de produzir alimentos durante longas viagens espaciais. O município de São Pedro conta agora com o apoio de um projeto de silvicultura urbana. O Departamento de Zootecnia da USP, em Pirassununga, celebra 30 anos de fundação, de olho no futuro do setor. E todas as belezas culturais e turísticas da Serra do Itaqueri, que agora contam com o apoio de docentes do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Exalc. Tudo isso e muito mais aqui no TV USP Informa. Produzir alimento de qualidade durante viagens espaciais de longa duração e em futuras estações espaciais na Lua e em Marte. Este é o desafio proposto por um projeto interdisciplinar promovido em parceria pelas agências espaciais norte-americana e canadense. E a Exalc tomou parte nesse projeto. O objetivo do consórcio da NASA com a CSA, a empresa Agência Canadense Espacial, criou um desafio para que equipes do mundo inteiro competissem para a produção de alimento no espaço. Né? E a ideia foi o quê? Usar esse espaço de 2 metros cúbicos para produzir o alimento fresco. Então aqui, quantos tipos de cultura a gente pode produzir? Não é? Então, poxa, morango, taioba. Tem uma diversidade enorme de culturas que a gente pode utilizar e melhorar a qualidade nutricional do astronauta. Nós fomos felizes na proposta porque os outros competidores, a proposta dos outros competidores foi justamente produzir verdes, algas, nada tão palatável, né? E a gente escolheu o morango, que é uma hortícola bem interessante, e a taioba, que é uma planta nova, né? Desconhecida. Se uma das frentes do projeto prevê a produção de alimentos frescos dentro de módulos instalados nas espaçonaves que farão o transporte dos astronautas, outra se atém a pensar a produção destas mesmas variedades já em solo, nas futuras instalações espaciais na Lua e, posteriormente, em Marte. Depois que ele chegou na Lua ou em Marte, né, numa estação, ele precisa aumentar esse número de produção de alimentos, né, para suprir a estrutura. Então a gente tem a segunda parte do projeto, que é a parte de fazendas verticais, né? Como a gente vê aqui, são painéis verticais que também dentro de um módulo, só que maior, todo controlado, a gente consegue também produzir o alimento em uma escala de produção maior do que no módulo. Por fim, uma terceira frente do projeto se ocupa das questões fitossanitárias, essenciais para garantir a qualidade dos alimentos produzidos e a segurança contra qualquer tipo de contaminação fora da terra. Aqui a gente trabalha com o cultivo in vitro, que é o início do nosso projeto, né? Então a gente garante que as mudas que a gente está colocando no painel que vai estar na nave, elas estão sadias, sem micro-organismos e saudáveis, né? De uma maneira geral, tanto a planta em si quanto o fruto. A gente monitora principalmente a fonte de contaminação externa, né? Então a gente, toda vez que a gente está introduzindo material que vem do campo, a gente faz um protocolo de asepsia para garantir que ela esteja saudável, né? E durante esse processo de cultivo in vitro, a gente faz um processo que a gente chama de multiplicação. A gente coloca um gel, né? A gente tem o gel, e nesse gel ele tem uma gama de hormônios, né? Naturais ou sintéticos, que vão estimular a planta a ela se multiplicar. E também a gente deixa esse material estabelecido para depois fazer a aclimatização e completar as mudas que porventura venham senescer no módulo ou que tem algum problema, né? Então a gente garante que a muda esteja sadia e que ela produza frutos sadios também.
Na cidade de São Pedro, interior do estado de São Paulo, um projeto que une ensino, pesquisa e extensão lança um novo olhar sobre a cobertura arbórea da zona urbana. Um projeto do Departamento de Ciências Florestais da Exalc une ensino, pesquisa e extensão ao mapear e apresentar soluções criativas para a manutenção e mesmo a expansão do número de árvores na zona urbana de um município. E São Pedro foi a localidade escolhida como campo de trabalho no ano de 2022. A nossa disciplina, a silvicultura urbana, sempre fez trabalhos em Piracicaba, ali próximo da Exalc, né? Que essencialmente é trabalhar o planejamento da arborização urbana, né? E o manejo das árvores, o cuidado com as árvores, né? Fazendo alguma coisa nas árvores. Então, cuidando das árvores, como é que a gente vai observar isso? Saindo na cidade. Então, Piracicaba sempre foi o nosso laboratório, né? Mas aí veio a pandemia, não se podia fazer nada, não se podia ir na rua, não se podia se encontrar, a gente estava tudo online fazendo disciplina. Só que nós construímos um arcabouço teórico já gravado, pronto. E agora, quando retornamos à aula presencial, não fazia muito sentido ficar só em sala de aula. O sentido aqui seria fazer algo prático. E justamente nesse momento, a estagiária aqui da Exalc mesmo, a nossa aluna que já tinha feito a disciplina, lembrou da disciplina, lembrou do trabalho e perguntou para mim: professor, não quer vir fazer aqui o trabalho, né? A gente consegue pegar ônibus, estrutura, para vir buscar os alunos para fazer o trabalho aqui. Então, em vez de fazer o plano de um bairro de Piracicaba, nós passamos a fazer o plano de uma cidade inteira, né? Então, nós viemos para São Pedro para juntar tudo: ensino, pesquisa, extensão, fazer extensão fazendo ensino, né? E ainda fazendo política pública, criando possibilidades de novas políticas públicas para arborizar a cidade. Para a Prefeitura de São Pedro, essa parceria permite potencializar o trabalho de conservação ambiental, trazendo rigor técnico e científico para o planejamento desenvolvido pela administração municipal. Hoje a gente recebeu cerca de 25 alunos da graduação da Exalc, alunos de engenharia agronômica, engenharia florestal, gestão ambiental, que estão a campo avaliando todas as árvores de calçadas, né, do nosso município. Então eles avaliam a biodiversidade dessas árvores que foram plantadas em algum momento aqui, os espaços potenciais para plantio, né, para um futuro. E de todo esse estudo, né, técnico que está sendo realizado, vai ser originado um plano municipal de arborização urbana para o município. Então, depois de um estudo técnico, científico, com metodologia realizada por esses alunos, a intenção é de que esse trabalho se transforme em uma política pública municipal, né, para dar essas diretrizes do que a gente, enquanto poder público, podemos fazer para melhorar essa condição, né, da arborização urbana aqui em São Pedro. Os alunos estão medindo as árvores, avaliando o risco dessas árvores, o quanto elas estão bem, né, íntegras ou não, né, avaliando os locais de plantio, se está bom, se precisa ampliar um canteiro, se não, né, se precisa fazer poda ou se teve uma poda excessiva, né, avaliando isso para a gente ter uma fotografia de como é que está o manejo das árvores da cidade, né? E além disso, nós em sala de aula fizemos no nosso laboratório o geoprocessamento da cidade inteira, mapeamos a cidade inteira com imagens de satélite de alta resolução, né? Calculando aí a cobertura arbórea de todos os bairros e ruas da cidade, para depois vir aqui e fazer uma amostragem, um inventário em loco dessas árvores para saber a composição de espécies, para saber se isso também tá correto ou não, tá bom ou não, e para propor mudanças, melhorias, tanto em como cuidar das árvores, como onde ampliar a cobertura arbórea da cidade, onde a cidade precisa de mais árvores. Estamos muito felizes com essa parceria entre Exalc e Prefeitura de São Pedro, que já é uma cidade aconchegante, reconhecida, né, pelas suas paisagens naturais, rurais,
urbanas também. E nós, do meio ambiente, a gente tem a convicção de que dá para melhorar, né? Dá para fazer melhor. E fazer política pública com metodologia e rigor técnico e científico é a chave do sucesso. E a gente sabe que a gente vai conseguir fazer isso com a Exalc aqui, né? Na nossa cidade, com seus alunos, o professor Demóstenes, que é um dos maiores especialistas de arborização urbana, né, do Brasil. O TV USP Informa vai para um rápido intervalo, mas já volta. Não saia daí. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Hoje vamos falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus. E na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e no final todo mundo leva tempo para se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte? Tudo que você receber, verifique, confira a fonte, consulte as agências de checagem. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. O Departamento de Zootecnia da USP em Pirassununga, precursor da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, celebra em 2022 30 anos de fundação e, para celebrar a data, reuniu amigos, discentes e docentes em uma concorrida celebração aqui no prédio central do campus USP Pirassununga. Ao celebrar os primeiros 30 anos de atividades, a chefia do departamento sinaliza quais devem ser os temas centrais do trabalho desenvolvido por aqui nos próximos anos. Nós temos uma população mundial que está crescendo e esperamos que a renda dessa população também cresça e com isso a demanda por alimentos deve aumentar no futuro. E o desafio nosso é realmente produzir alimento de qualidade para essa população crescendo, com renda maior e que demanda de produtos de qualidade. Então, o curso de zootecnia aqui da FZEA e o departamento de zootecnia tem esse grande desafio agora para os próximos anos. Nós tivemos um forte crescimento na parte da agricultura no Brasil nos últimos 30 anos. Eu sou formado na Exalc, eu lembro que a minha turma tinha o desafio de aumentar a nossa produção para atingir os 100 milhões de toneladas de grãos no ano. E naquele momento parecia algo impossível, porque nós vínhamos há décadas tentando chegar nesse patamar e não conseguíamos. Hoje estamos chegando a 300 milhões de toneladas. A mesma coisa passa-se agora com a zootecnia, com a produção de produtos de origem animal. Então nós temos um desafio de aumentar a produção, somos cobrados por aspectos ambientais, de ocupar uma grande área, e por isso nós temos que intensificar o uso das nossas áreas então. Então acho que o desafio nosso é esse, aprender que nós evoluímos muito já nesse tempo, mas que temos muito a evoluir ainda. A universidade ela tem um papel primordial, né, na geração de conhecimento. E essa geração de conhecimento ela vai ocorrer através da administração de conteúdo nas salas de aulas, mas também através das pesquisas. Né? E a partir do momento que nós desenvolvemos as pesquisas, essas pesquisas elas são divulgadas, né, e aplicadas na sociedade. Então nós temos um compromisso muito grande, né, com o desenvolvimento e com a inovação. Né? Essas são palavras-chave que nós não podemos esquecer, né, dentro da formação dos alunos que hoje são alunos da Universidade de São Paulo. Em tempos de profundas transformações, gestores, docentes e pesquisadores sinalizam os grandes desafios para a manutenção do projeto educacional e científico, não só do departamento, mas também da faculdade e da USP como um todo.
nos 30 anos da FZEA, a gente tem a grande preocupação que é um departamento que completa 30 anos. E com 30 anos, muitas aposentadorias, principalmente de quadro de docentes e funcionários. E temos aqui na faculdade o único curso de zootecnia da Universidade de São Paulo. Então, é o único curso que representa a Universidade de São Paulo na área das ciências animais, da zootecnia animal. E com isso a gente tem essa obrigação de manter essa qualidade desse curso, que é um curso paulista, agregado com outros cursos das Unespes, que vamos trabalhar para um crescimento, continuar esse crescimento e evolução, né? Como eu disse, tem um curso de zootecnia, um programa de pós-graduação, mestrado, doutorado que envolve a nutrição animal e que ele deve continuar por mais anos aí nesse desenvolvimento e tornar um polo, um celeiro de conhecimento gerado para ciências animais, né, do país aqui, que já acontece nos inúmeros anos que se passaram aqui. Quando a gente para pensar várias pessoas que tiveram nesse departamento aqui e as suas ações que refletiram na produção animal. Tenho muito orgulho de estar na USP e na FZEA, que hoje está completando 30 anos, né, esse ano, e dos quais eu fiquei 21 anos como professora. Me aposentei há bem pouco tempo, mas tive uma grande participação como diretora, como chefe de departamento e outras funções administrativas. E o departamento de zootecnia deve se orgulhar, porque é o departamento, a célula-mãe, como a gente chama, e onde tudo se iniciou com o departamento, e a gente vê uma contribuição muito grande para a faculdade em si. Mais de 10 cidades com forte vocação cultural e turística que se unem para ampliar a visibilidade sobre a sua história e as suas atrações. É a Governança da Serra do Itaqueri, uma iniciativa do poder público e de entidades empresariais da região que conta com apoio técnico da Exalc. Hoje ninguém mais faz nada sozinho, né? E é uma premissa do governo federal, do Ministério do Turismo, que foi o último quase a ser criado, o caçulinha, e era assim meio patinho feio, e hoje já tem um outro status. O turismo passou a ter outro status depois da criação em 2003 do Ministério do Turismo. E é uma premissa, um direcionamento para que a gente não fique mais focado só no município, mais focado na região. O que a região pode ter em conjunto, que um atrativo vai complementar o outro atrativo. Ou mesmo que tenham atrativos semelhantes, eles podem ter abordagens diferentes dentro do que vai oferecer de lazer, de recreação para o seu visitante, né? Então, é nesse sentido que eu acho importantíssimo que andar em conjunto.
Trabalhar o regional para nós, da área do turismo e da cultura, é importante porque nós unimos a iniciativa privada com o poder público, buscando o fomento de todas as atividades da região. Com isso, a gente faz com que a oferta turística ela aumente e o turista tenha mais atrativos, tenha mais opções de gastronomia e de hotelaria, ficando mais tempo na nossa região. Então, ações regionais que envolvam todas essas esferas fazem com que a economia movimente ainda mais e os municípios se desenvolvam. A utilização da mão de obra através da economia criativa, né, da cultura, onde cada cidade acaba complementando entre si com as suas especificidades, tanto na gastronomia quanto nas atrações culturais, voltado mais para o tropeirismo, para a área caipira, né, que é muito ligada entre todas as cidades da região aqui da Serra do Itaqueri. E a utilização dessas mãos de obras, de artistas que venham desenvolver esse trabalho, muito agrega, acaba aqui complementando entre si cada cidade e essa troca de experiência e vivência cultural também. E os resultados já começam a aparecer, especialmente para os estabelecimentos localizados no circuito turístico do Alto da Serra. Nossa, pra gente aqui em cima foi excelente. Aumentou muito o turismo, o movimento meu aumentou bastante, porque o pessoal começou a conhecer mais aqui em cima. Tinha muita gente que não conhecia, nem sabia o que era a serra. E aí, depois disso, começou a aumentar e o pessoal vir para cá, e aí um começa a falar para o outro e foi indo. Vem bastante gente de fora para cá. Tem os locais também que, né, começaram a... Por ouvir falar tanto da serra, tinha muita gente que não conhecia, que era daqui que não conhecia, que começou a conhecer mais também. Então chamou assim de tudo, não só de fora, como os locais também. A gente espera bastante, assim. Eu, por exemplo, já tive que aumentar um pouquinho mais o número de mesas, aumentar funcionário, pela demanda que já começou a vir a mais assim. E a gente sempre espera que venha mais. Envolvido com o desenvolvimento de material promocional para as atividades propostas pela governança da Serra do Itaqueri, o artista plástico Sérgio Esteves tornou-se um dos grandes promotores da iniciativa. O turismo, ele exige também uma forma de linguagem diferenciada para atender o turismo, porque você tem contato com pessoas diretamente, contatos com diversas cidades diferentes e cada uma tem coisas específicas, tem particularidades. Eu percebi que o artista, ele tem que às vezes se adaptar à cultura daquele lugar. Não só a cultura dita erudita, né, formal, mas a cultura de cotidiano, de movimentação e entender qual o ritmo de turismo que tem aquela cidade. Então esse meu trabalho tem sido bastante legal, porque cada cidade, cada lugar exige uma adaptação do meu trabalho. Essa Serra do Itaqueri, ela envolve, dentro dessa governança hoje, são 14 municípios. Quando eu vim aqui para São Pedro e comecei a fazer meus trabalhos aqui, eu precisei aprender o que era o turismo. Então eu comecei a participar de todas as reuniões da Serra do Itaqueri para entender o que era isso. E foi muito legal porque aos poucos eu fui percebendo nichos, né, para poder oferecer esse meu trabalho. E aos poucos fui conquistando, né, com o meu talento, coisas bacanas nessas cidades. Eu não atendi já todas as cidades da Serra do Itaqueri, mas espero uma hora atender a todas. Vocês sabem que uma das atividades da Exalc, uma das premissas, além do ensino, da pesquisa, são as atividades de cultura e extensão. Essa atividade que a gente tem desenvolvido lá na Serra do Itaqueri, junto aos municípios da Serra do Itaqueri, que são 14 atualmente, que pegam toda essa região aqui nossa, das costas arenítico-basálticas da nossa região,
o que a Exalc pode ajudar? É justamente abrindo portas para esses municípios, oferecendo informações muito importantes para eles, inclusive da própria paisagem, a configuração desse, vamos dizer, desse bioma que a gente tem aqui. O que a Exalc contribui mais, além dessas informações, abrindo outras portas no sentido de fazer assim relações públicas, levar pessoas para que convivam com esses governantes desses municípios, porque é o poder público e o poder privado, né? A Exalc fazer uma ponte e entrar como a universidade, o conhecimento científico dentro desse contexto, juntando a parte de Cuesta, o Geoparque do Corumbataí, que também entra nessa área aí, que está sendo encabeçada aí o estabelecimento do Geoparque pela Unesp de Rio Claro. Mas a Exalc também está presente nesse projeto, ou seja, as universidades estão pleiteando, estão apresentando esse projeto para a ONU, né? Num sentido de configurar também esse parque como um parque mundial, né? Então, o que nós temos a fazer é exatamente isso, oferecer o nosso conhecimento, a nossa possibilidade de informações importantes para que vamos dizer, essas iniciativas de formar uma região, é a primeira vez que isso acontece. É super significativo a gente ter esses municípios de mão dada, eles não andavam juntos, eles competiam entre eles. E agora, com a ajuda de todos, não é um só, né? Está se mudando o paradigma de você andar em conjunto, de você andar junto e um vai auxiliar o outro. Um vem almoçar na Rua do Porto, vai dormir em Águas de São Pedro e no outro dia vai para a Serra de Itaquiri, vai para Itirapina, vai para Brotas. É essa a ideia. E nós estamos aí muito contentes com o resultado dessa união, que tem, claro, tem conflitos, tem desavenças, mas a gente tem conseguido auxiliar nesse sentido, administrar, fazer a gestão desse conjunto de municípios junto com eles, junto com o poder público, junto com restaurante, hotéis, pousadas, atrativos e comércio de uma maneira geral. Tem sido um sucesso. Assim, ainda leva um bom tempo para que isso se estabeleça de uma maneira mais concreta, vamos dizer assim. Mas está sendo muito exitoso. Se você ainda não conhece tudo que a região tem para oferecer em cultura, lazer e gastronomia, não perca mais tempo. Vale muito a pena conferir as belezas e delícias deste lugar. Bom, essa edição do TV USP Informa chega ao final e eu agradeço a sua companhia em nome de toda a equipe da TV USP e da Divisão de Comunicação aqui da Exalc. Lembrando que a sua participação é muito importante para nós. Por isso, envie suas dúvidas, críticas, sugestões ou comentários através dos nossos perfis nas redes sociais. Nós nos encontramos na próxima edição. Um abraço e até lá!